É possível afirmar que o projeto político do Estado brasileiro da década de 1940 inventou o trabalhismo? Sim, porque foi esse momento que possibilitou, né, a organização dos trabalhadores em um conjunto de massa, né, que criou-se essa cultura de que somente tirou essa cultura individualista, né, dos trabalhadores. Assim, eles passaram a perceber que para eles conseguirem direitos, melhorar suas condições de trabalho, redução da carga horária, direito a férias, porque a gente tem a sensação que final de semana, por exemplo, é algo dado. Não é dado, é algo conquistado. Algumas pessoas lutaram para conseguir essas coisas. Final de semana em casa, feriado, tudo isso é conquista. O Estado não deu isso para a gente. Alguém lutou muito, alguém morreu para que a gente hoje conseguisse ficar sábado e domingo em casa, trabalhar 8 horas por dia, que a mulher tenha direito à licença maternidade, que a gente tem direito a férias, que a gente lutou pelo 13º, isso tudo é conquista. E, então, acho que esse foi o grande momento e o momento mais importante para que se criasse essa cultura trabalhista no Brasil, né? De se estruturar enquanto sindicatos, porque isso é uma coisa que chama atenção também. O Belfort construiu toda uma teoria discutindo que o sindicato dos trabalhadores só existe por indução do Estado. Mas o Estado também criou uma estrutura sindical empresarial. E ninguém fala isso. Da mesma forma, induziu, criou uma que está aí até hoje. Você tem monopólios aí do setor sindical empresarial com muita força, que ganha dinheiro público também para existir. A Fijan, o Senai, isso tudo é dinheiro público. Isso não se deu porque os empregadores se juntaram um dia e falaram, vamos criar uma estrutura. Se deu Então, assim, se você vai falar que o movimento sindical trabalhador é perigoso, o empresarial também é. Eles não são. Então, assim, existe toda uma reivindicação de direitos. Acho que é importante marcar isso, assim, deixar isso marcado é importante, porque eu acho que a Ângela ela diz assim, olha, era importante que haviam pessoas no poder que estavam interessadas em garantir o direito trabalhista, mas que também teve um movimento de luta para que essas pessoas percebessem o interesse dos trabalhadores nisso. Não é à toa que ele acordou de manhã e vai dar direito para as pessoas. Existia pressão popular ali, existia interesse, existia força para que isso acontecesse. Isso não se dava de forma... Não foi um presente, não foi um presente, foi muita luta. E que foi importante a participação institucional, ter alguém lá no poder querendo fazer, mas isso só se deu porque tinham pessoas na rua. E que é importante falar que tinham pessoas na rua, não só contar a história dos vencedores, né? Dizer também a história do... Sim. E pensando na perspectiva um pouco mais macro, né? Se a gente fica com essa ideia de que o Estado dá direitos, né? Que as pessoas que estão ocupando ali temporariamente um cargo que vai ofertar esses direitos para a gente, você acaba, querendo ou não, matando, exterminando, ou pelo menos diminuindo bastante, drasticamente até talvez, a importância dessa luta política, né? A importância de você estar nos espaços procurando confrontar, fazer esses tensionamentos, né? Exatamente. E transforma direitos em favores, né? Como se então, daqui a pouquinho podem dizer que o SUS foi um presente que o Estado deu para a gente tem que ser muito grato. Não pode questionar a falta de recursos. Por quê? Porque o Estado foi muito legal e deu para a gente. Teve luta para que isso acontecesse. Então, dizer desse lugar, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Já houve, né, a gente está falando de tantas divergências, né, mas já houve algum momento de convergência entre o trabalhismo brasileiro e o sanitarismo? Eu acho que sim. Eu acho que a construção das casas de saúde, as CAPs, os institutos de aposentadoria e pensões, os EAPs, né? A construção dessa estrutura de equipamentos de saúde em rede nacional. Então, o próprio NUPS era um momento ali de a proximidade entre os trabalhadores e os sanitaristas. Assim. Eu acho que não houve uma ruptura no momento em que se começou a discutir uma saúde universal e a forma como isso se deu acabou afastando esses dois movimentos. Mas eu acho que um período aí até 1950, mais ou menos, acho que havia uma convergência entre esses dois movimentos.
Eu só acho que a grande questão foi quando o movimento sanitário brasileiro começou a questionar o modelo de financiamento do INAMPS, que era basicamente com dinheiro dos trabalhadores e prestação privada. Esse questionamento da prestação privada começou a trazer atrito aí entre os movimentos de trabalhadores e essa ideia de que a prestação tinha que ser pública, que tinha que ter concurso, que tinha que ter tabela de prestação. Eu acho que tudo isso começou a trazer conflito. Entendi, entendi. Então, agora, já encaminhando para as partes finais, né, dessa dissertação, muito boa por sinal, vai ficar o link aqui embaixo para quem quiser depois acessar e eventualmente escrever aí alguma coisa para o Lucas, que com certeza ele vai estar aberto aí a tirar, quem presta maiores esclarecimentos, né, tirar dúvidas e tal, beleza? Então, assim, comenta um pouco para a gente a respeito da trajetória da construção institucional da saúde do trabalhador dentro do SUS. Né? Nesse momento aí, você faz análise de alguns documentos que me pareceram importantes, né? Como, por exemplo, os relatórios finais das conferências, né? E por que você acabou vendo como relevante, né, na sua perspectiva de construção metodológica, analisar esses relatórios, né? Para falar dessa trajetória institucional da saúde do trabalhador dentro do sistema único. A gente, para mostrar essa relação descontínua, né, que eu vinha falando no texto todo, a gente achou que era importante pegar as conferências do trabalhador para mostrar como essa relação precária se manifesta nos próprios relatórios que eles publicaram. Então, primeiro que já é um grande ganho, já mostra uma presença maciça dos trabalhadores organizados na saúde pública quando se tem conferências específicas para discutir a saúde do trabalhador. Então, você teve 3, eu analisei, né? Foram 3 relatórios, foram 3 conferências sobre o trabalhador desde a constituição do SUS. E aí, as primeiras conferências, a gente percebe o quê? A discussão da importância de uma política nacional para garantir o direito e o acesso do trabalhador à saúde. Criação de instituições importantes na garantia desse direito, seja pelos CERESTs, que são os Centros de Referência do Trabalhador. E por que o CEREST é importante? Porque toda a organização do serviço de saúde se dá ou deveria se dar pela atenção primária, que seria a entrada do sistema. Mas garantir uma estrutura na atenção primária que fosse específica para os trabalhadores é garantir, por exemplo, que ao sofrer um acidente de trabalho, ele tenha atendimento e segurança para notificar. É garantir que ele tenha um atendimento, que tenha um médico que ateste ele que ele sofreu um acidente de trabalho. É garantir que o registro desse acidente de trabalho se dê de forma correta nos sistemas nacionais. Então, hoje você tem, acho que são 210 CERESTs no Brasil, distribuídos em todo o território nacional. Como o CEREST tem uma proposta regionalizada e não municipal, a gente tem o Brasil com 100% de cobertura de CEREST. Então, você tem uma conquista, isso se dá logo no início. Acho que foi na primeira conferência, já estava se discutindo a criação do CEREST. Por outro momento, aquela dispersão institucional que se manifesta na atuação dos trabalhadores, na conferência, isso não aparece tanto, porque eles colocam para discutir o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Aposentadorias, ou o Ministério da Previdência. E lá eles discutem como vai ser feita a auditoria, como vai ser feita a fiscalização e a vigilância, como vai ser feita a perícia médica, e tudo isso se materializa na criação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, você tem uma política que, se ela se faz efetiva e se os trabalhadores passam a lutar e fortalecer essa política, ela vai garantir que essa dispersão institucional diminua, não que ela acabe, mas que ela diminua, porque ela foi construída com a participação desses 3 ministérios ou 3 entes de Estado que são de muito interesse para os trabalhadores. E aí, um outro momento, com a entrada, isso foi uma percepção nossa, com a entrada do Partido dos Trabalhadores
no governo, as outras conferências não só foram mais regulares, mas tinham sempre uma carta do presidente da República, seja do Lula ou da Dilma, falando da importância daquele espaço, da importância dos sindicatos para a saúde. Você voltava a ter um representante, nosso maior representante do Estado, né, preocupado com a discussão de saúde, preocupado com a participação do sindicato na defesa da saúde. Isso aparece sempre na abertura dessas conferências, sempre ou com uma carta do presidente, ou em alguns casos, com ele lá, abrindo a conferência. E que isso não é muito comum nas conferências nacionais de saúde, mas tornou-se comum nas conferências de saúde do trabalhador, a presença do presidente. Uma outra estrutura que foi muito defendida foi a criação das CIST, que são esses centros, né, de relação do trabalhador com os conselhos de saúde. Então, foi nas conferências de saúde que se discutiu a importância dos trabalhadores organizados estarem presentes nesse ambiente de fiscalização do recurso e da participação pública, né, na gestão do SUS. Então, se garantiu-se um espaço para os trabalhadores, cadeiras mesmo. Então, assim, uma porcentagem dos Conselhos Nacionais de Saúde são formados por representantes de trabalhadores que são constituídos pela CIST. Então, foi de suma importância. Outra coisa que a gente percebe que isso aparece na conferência de 2014, que era uma preocupação da presidente, a Dilma, na época, com a necessidade que os sindicatos se organizassem, né, frente à crise econômica que estava vindo, que estava começando a se estabelecer, com a possibilidade de aumentar o desemprego e a perda de garantia de direitos. Que direitos são esses que ela está falando? Dos planos de saúde. Então, que eles fortaleceram o SUS naquele momento era a garantia de acesso à saúde no momento de crise econômica, que eles poderiam perder os seus planos. E aí, na minha banca de defesa, uma das perguntas que me fizeram foi assim: mas por que você acha, por que estudar sindicato ainda é importante? Porque os sindicatos, para muitos, acabou, né? A estrutura sindical já não serve para mais nada, a população não se sente representada, e tem toda essa discussão. Só que, assim, quando você tem quando a Dilma cai, né, por causa do golpe, o Temer assume, a primeira medida do Temer foi acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Por que ele fez isso? Porque a estrutura sindical é gigantesca. O poder de mobilização da estrutura sindical ainda é muito grande. Então, acabar com essa estrutura, fortalecer a ideia de que eles só existem porque sobrevivem de recurso público, e que essa ideia do sindicato pelego, ele fez isso de imediato para acabar com essa estrutura, porque ele sabe e reconhece a força que os sindicatos tinham, por isso que ele toma essa medida. Então, assim, se a gente, sanitarista, reconhecer o sindicato como esse agente importante, você ter essa força, né, maciça lutando pelo SUS. E aí aí a ideia também de analisar as conferências era de construir uma linha do tempo que a gente pudesse, essa linha acabou não entrando na minha dissertação, mas a gente construiu, que ela mostrasse os momentos de conquista dos trabalhadores em paralelo, né, com os governos vigentes, assim, então, onde você teve mais conquista, onde você teve menos, mas é possível perceber assim uma luta incessante, uma participação maciça das centrais sindicais nas políticas de saúde. E que nesse espaço a dispersão institucional é menor. Mas isso se materializa numa política muito boa, mas não se materializa na prática. Então é importante essa questão, né? Uhum. Entendi. Maravilha, muito bom. E a tão falada e tão importante 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Ela influenciou de alguma forma esse movimento de criação, de construção, de certa forma de consolidação da saúde do trabalhador no SUS, né? Porque, assim, na verdade seja dito, quando a 8ª foi realizada, ainda não havia o SUS, né? De certa forma, a gente pode até colocar ali aquele momento como um grande momento de se estruturar, né? Já de uma forma já bem mais corporificada o próprio sistema único de saúde, né? Mas ali houve alguma discussão a respeito da saúde do trabalhador?
Então, isso é interessante, porque no discurso do Arouca, quando o vídeo do discurso, que é aquele vídeo clássico, né, dele abre na conferência, ele fala que era um momento de grande conquista, aquela conferência era muito importante, que ali estava garantindo, enfim, um projeto democrático importante, mas que era necessário os sanitaristas se preocuparem com a classe ausente do SUS. Que classe ausente era essa? São os trabalhadores organizados que não são da saúde. Porque os trabalhadores organizados da saúde estavam ali presentes. A classe ausente que ele está se referindo são essa massa trabalhadora que não estava discutindo a questão da saúde. Mas esses trabalhadores organizados da saúde garantiram, naquele momento, a criação da Política Nacional de Saúde, porque eles estavam ligados às centrais sindicais. Na maioria das vezes, esses trabalhadores representavam uma central sindical, mas a bandeira deles era da saúde, mas eles estavam ligados a uma central sindical. Então, isso garantiu ali a presença dessas centrais, dos trabalhadores e da temática do trabalho naquele momento. Mas ele reconhece que o movimento sanitarista se deu com uma classe ausente. A classe ausente que ele está falando são os trabalhadores organizados em massa, porque naquele momento já se percebia a entrada do setor privado e o movimento deles mais ao setor privado do que ao setor público. E aí por isso que ele salienta, né, essa questão da ausência dessa classe importante ali. Uhum. Entendi. Tá. E assim, falando já um pouco do ponto de vista mais atual, né? Quais são os desafios contemporâneos assim enfrentados pelos serestas, né? Que é que há? O Sereste, ele tem um grande problema que é como ele é regionalizado. Então ele é colocado em um município que é polo da região. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis tem um Sereste. Mas o interesse do município em botar dinheiro no Sereste é muito pequeno, porque ele atende toda a região. Então ele atende outros municípios. E os outros municípios têm muito pouco interesse de botar dinheiro no Sereste, porque não está no município dele, está em Petrópolis. Então o Sereste vive um problema de financiamento. Ninguém se interessa muito por ele. Falta também profissionais da saúde interessados em discutir a temática do seu trabalhador. Discutir a importância do sistema garantir os direitos, acompanhar os acidentes de trabalho no município. Então, assim, os serestes mais fortes estão onde você tem uma classe trabalhadora mais organizada. Então, o sereste de Caxias é muito forte por causa da Petrobras. Então, os petroleiros viram no sereste um lugar importante de atuação. No ABC Paulista tem sereste muito atuante, mas isso não é algo que se repita em todas as regiões do país. O sereste costuma ser muito forte, onde você tem uma atuação sindical muito forte, muito organizada, só que você também já tem entrada do setor privado nos serestes. Como existe uma ausência do interesse dos municípios pelo sereste, existem agências que só trabalham com o sereste. Que elas oferecem serviço privado para o Sereste. Então, terceirização de profissional. Então, assim, a maioria das vezes, esses funcionários não são... Mas, assim, acho que o grande desafio do Sereste é ele se integrar à atenção básica de forma mais efetiva, garantir... Por que integrar? Porque existe um prédio do Sereste que ele tem o mesmo papel que a atenção básica, mas ele não oferta atendimento para todo mundo, né? É um segmento voltado